Pronto. Então, biossegurança é isso, tá? Um conjunto de normas, procedimentos que vão prevenir e reduzir esse risco, tá? De doenças e acidentes. Ela abrange práticas de higiene, uso de EPI e procedimentos adequados. As práticas de higiene, aqui entra a lavagem das mãos, uso de EPI, luva, touca, jaleco, tudo isso é EPI. Vocês já viram sobre isso? O que é um EPI? Equipamento de proteção individual, tá? E a gente tem também os EPCs, que é equipamento de proteção coletiva, tá? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Alguma dúvida até agora? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês os objetivos da biossegurança, tá? O primeiro aqui é prevenção de infecções, né? As medidas de biossegurança, como o uso de EPIs e práticas de higiene, são cruciais para prevenir a propagação de infecções, garantindo um ambiente mais seguro. Então, esse é um dos objetivos, prevenção de infecções, tá? A gente usa essas medidas de biossegurança para prevenir ou diminuir os riscos dessas infecções, tá? A gente sabe que o hospital, atenção básica, mas principalmente o hospital, tá? Você tem um risco muito grande de disseminar infecções. Você tem doenças contagiosas, né? Então, você utiliza da biossegurança para prevenir a propagação dessas doenças. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem o que é tuberculose, né? Tuberculose é uma doença contagiosa. E quando o paciente ele está em estado crítico da doença, né? Ele precisa ser hospitalizado em alguns casos. Uma paciente com TB, ele não pode, TB é tuberculose, tá? Se vocês estão acompanhando. Ele não pode ficar internado junto com outros pacientes. Um paciente com TB, pelo risco de contaminação, ele precisa ficar isolado. Só o que acontece? Muitas vezes esse paciente chega no hospital, o enfermeiro, o profissional, ele não consegue fazer, não faz uma anamnese correta, não faz um diagnóstico correto daquilo que o paciente tem, e aí esse paciente fica junto com os demais pacientes, tá? Ele não é isolado. E aí, passado algum tempo, percebe-se que vem o diagnóstico de TB. E aí esse paciente ficou junto com os outros, tá? E aí pode disseminar essa doença. O profissional não se atentou, porque quando a gente fala de tuberculose, a gente tem algumas medidas de prevenção, de proteção que a gente precisa tomar. Então, pode ter contaminado a equipe, os outros demais pacientes, certo? Então, são essas medidas que a gente vai utilizar para impedir essa disseminação das doenças, né, das infecções. Conseguiram compreender? Acho que sim, né? Tá. Proteção da equipe e dos pacientes. Aqui eu já falei para vocês, né? Então, assim, quando um profissional, ele se protege, ele também protege a equipe, né, com quem ele está trabalhando, e também os demais pacientes, tá? A gente tem um termo que a gente utiliza, que é infecção cruzada. O que é essa infecção cruzada? Vou dar um exemplo. Eu sou profissional, eu vou lá, manipulo, vou fazer um procedimento no paciente que tem uma doença contagiosa, tá? Eu utilizo a luva, né? Faço o procedimento ali. Quando eu não troco essa luva ou não faço a higienização correta da minha mão, aí eu vou lá e mexo em outro paciente.
Acontece que o paciente que não tinha aquela doença, né, do paciente 1, ele pode ser contaminado. E quando acontece isso, a gente chama de infecção cruzada, tá? E acontece porque o profissional não adotou as medidas corretas de biossegurança, tá? Então, a gente adota essas medidas tanto para proteger a equipe e os demais pacientes, tá? O uso de luvas, e a gente vai ver cada um deles. Então, a proteção da equipe dos pacientes. O investimento em biossegurança é também um investimento em proteção dos profissionais e dos pacientes, pois diminui drasticamente o risco de contaminação e vai promover também um ambiente mais seguro, certo? Um outro ponto... Eita. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim? Ok. Um outro ponto é o controle de riscos biológicos. O que é esses riscos biológicos? Tá? É tudo aquilo que pode causar uma doença. Bactérias, vírus, tá? Tudo isso se chama risco biológico, tá? Que pode causar uma doença, tá bom? Então, mas na biossegurança, vai fazer esse controle, né? O objetivo é diminuir, né, os riscos biológicos, diminuir as bactérias, né? Como que a gente faz isso? A gente tem nas unidades hospitalares, né, a autoclave, né, que é onde os materiais eles passam por um processo de esterilização. Então, quando o material passa por esse processo, ele tem a carga, né, bacteriológica zerada, tá? Então, é isso que a gente faz, né, a biossegurança, ela vai diminuir esses riscos biológicos, tá? Por meio das medidas de limpeza, limpeza terminal, é um termo que a gente utiliza quando você tem um paciente internado com uma doença contagiosa, tá? E aí, quando esse paciente recebe alta, a gente faz uma limpeza terminal no quarto, tá? Na verdade, o enfermeiro solicita, e aí o pessoal da limpeza vai lá e faz uma limpeza terminal, né? A enfermagem, quando o paciente recebe alta, a gente vai lá, higieniza o leito, né? E tira os lençóis, é isso que a gente faz. Mas aí a gente solicita essa limpeza terminal quando é uma doença contagiosa, tá? Então, tudo isso vai fazer o controle desses riscos biológicos, né? Porque aí, se a gente não solicita, não faz a limpeza terminal, depois um paciente entra, um outro, né, no quarto e pode ser contaminado, tá? Então, a gente, nas ações de biossegurança, a gente vai fazer isso. A gente vai reduzir esses riscos biológicos, tá? A biossegurança controla efetivamente os riscos biológicos, diminuindo, mitigando, né, a disseminação de agentes patogênicos e evitando o surto de doenças, tá? Então, é o que eu acabei de falar, é controlar os riscos biológicos, controlar as bactérias, vírus, fungos e tudo que pode causar doenças, né, os agentes patogênicos. O que vai evitar surtos de doenças, vai evitar que outros pacientes sejam contaminados. Conseguiram entender? Posso passar? Alguma dúvida até agora? Eu trouxe aqui agora, né, quais são essas medidas, né, de biossegurança, né? A gente tem tanto o EPI e o EPC. Vocês já ouviram falar sobre isso nas outras aulas? Já sim, professora, a gente teve aula sobre EPI. Então, tá bom. Então, vai ser ótimo. As medidas de biossegurança, a gente vai
realizar, né, o uso dos EPIs e também dos EPCs. O que vai acontecer? O uso desses materiais vai ajudar a prevenir infecções, diminuir essa disseminação, tá? Então, é isso que vai acontecer. A biossegurança engloba medidas de proteção, tá? Divididas em equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. As medidas de biossegurança não envolvem apenas isso, tá? Não envolve apenas o uso de EPI, envolve várias outras coisas. As normas, tá? A gente tem a NR32, que eu já falei para vocês que a próxima atividade vai ser sobre ela. A gente tem a NR32, o POP, tá? Tudo isso é medida de biossegurança, mas também os EPIs e os EPCs. Então, o que é o EPI, né? EPI é equipamento de proteção individual, tá? O que entra nessa parte do EPI, né? O uso de luvas, essa parte que eu ia tirar, respiradores, isso aqui não, tá, gente? Eu vou tirar isso aqui. Óculos. Os respiradores seria mais na parte de indústrias e tudo mais. Na unidade hospitalar, a gente não usa isso aqui não, tá? Respirador que a gente utiliza é só para ventilação mecânica. Óculos, máscara, jalecos, sapatos apropriados, né? A gente sabe que a gente precisa, no ambiente hospitalar, utilizar sapatos fechados. O uso de jalecos, que devem cobrir o dorso e os braços, né, oferecendo proteção e praticidade. Não pode ser um jaleco muito apertado também. Uso de máscaras, né, as máscaras cirúrgicas, que é o que a gente mais utiliza, né. Óculos, luvas, tá? Então, isso são equipamentos de proteções individual. E a gente tem também o equipamento de proteção coletiva, chamado de EPC, tá? Cabines de segurança biológica. O que é essa cabine aqui? Alguém sabe? A cabine de segurança biológica utiliza-se mais em pesquisas. É tipo uma caixinha, né, uma cabine mesmo, onde o profissional ele vai manipular ali bactérias, vírus, entendeu? Então, é essa cabine de segurança, que vai impedir que a disseminação dos vírus e das bactérias, tá? Eles ficam ali naquele local, tá? Isso que é. Não tem na unidade hospitalar, tá? A autoclave. Autoclave vocês já viram falar. Sim, a gente viu falar já. Tá. Então, a autoclave, ela fica, né, na CME, que é a Central de Material de Esterilização. Normalmente é dentro do centro cirúrgico, tá? Mas também tem, não autoclaves, né? Autoclaves mesmo. É disponível em atenção básica também, para mais pequenas, para fazer a esterilização de compressas e tudo mais, tá? Essa aqui é de uma unidade hospitalar. Então, a autoclave, ela vai esterilizar os instrumentos hospitalares por calor úmido sob pressão. Vocês já tiveram a disciplina de centro cirúrgico? Ainda não? Não, eu não, pelo menos eu, Tá. né? Então, tá bom. Acho que é uma das próximas, tá? Tratamento clínico no centro cirúrgico, tá? Então, vai ver sobre isso, né? Mais profundo. Porque na autoclave a gente tem processos, né? Processos que vão fazer com que esse material seja esterilizado, né? A gente tem o material biológico, que são fitinhas que a gente usa,
que aí vocês vão ver na parte do centro cirúrgico, tá? Então, a autoclave, ela vai fazer essa esterilização do material. Eu trouxe esse outro aqui que eu achei interessante, que eu nunca tinha visto, que é lava-óleos, que é um equipamento de proteção coletiva. Acredito que seja usado mais em indústrias, tá? É um equipamento de emergência para lavagem ocular, tá? O propósito é permitir que os trabalhadores ou qualquer pessoa exposta a tais substância, uma substância química, possa lavar rapidamente os olhos em caso de contato acidental, tá? Então, isso aqui que é um lava-olhos. Os extintores de incêndio também são equipamentos de proteção coletiva. O kit de primeiros socorros, que fica disponível na emergência, também é um equipamento de proteção coletiva. E a caixa de pérfuro cortantes, o Descarpex, tá? Que é essa caixinha amarelinha, onde a gente descarta, né, as seringas, os materiais pérfuros cortantes. Tá bom? Conseguiram entender essa parte? Tá fácil até agora, né? Vamos para o próximo. Pessoal, o que acontece? É necessário a conscientização dos profissionais de saúde sobre a necessidade de usar os EPIs e adotar as medidas de biossegurança, né? A gente tem uma cultura hoje, na enfermagem, principalmente, de segurança, né? Se chama cultura de segurança. Os profissionais, eles acham que não vai acontecer com eles, né? E aí, por esse motivo, ele não usa uma luva, ele tem a desculpa de que quando ele vai fazer a punção, se ele fizer sem a luva, é melhor para ele consegue sentir melhor a veia. E é nesses momentos que acontece um acidente, né? O profissional, ele se perfura, né? Muitas vezes, um outro exemplo, o profissional, ele está fazendo um procedimento sem uso de luvas, e aí ele termina o procedimento, não faz a higienização das mãos, já pega no celular, vai atender alguma ligação, aí do celular ele já vai para a cantina, vai comer alguma coisa, não lavou as mãos, certo? Então, existe essa cultura hoje e o profissional, ele atua ali deixando essas medidas de biossegurança de lado, tá? E aí ele pode se contaminar, levar a infecção para outros pacientes, né? Ou até mesmo para a própria família, porque o hospital, né, a unidade hospitalar, por ter muitas bactérias, se o profissional ele não se cuida, ele leva essas bactérias para a própria família, contamina a própria família, se ele não adotar as medidas de precaução, né, as medidas de biossegurança, tá? Então, é indispensável, né, que o profissional ele seja conscientizado. Acredito que essa conscientização tem que vir desde a faculdade, desde o momento que vocês estão agora, aprendendo sobre isso e levar para a prática profissional. Não chegar lá na prática profissional e deixar que os outros profissionais, né, impactem aquilo que você aprendeu. Porque aí você já vê os outros fazendo sem a luva, uma punção, por exemplo, e aí você começa a fazer também, tá? Então, tem que haver essa conscientização, tá? Que é necessário usar essas medidas de biossegurança, uso de luva, lavagem das mãos, né? E não deixar isso cair, né? Continuar realizando, tá? Não deixar ser influenciado. Adotar uma postura preventiva para evitar a exposição a riscos biológicos. O que é essa postura preventiva? Pessoal, alguém quer compartilhar alguma coisa? Estão conseguindo entender? Eu não sou tão chata, viu? O que é essa postura preventiva?
adotar uma postura preventiva para evitar a exposição de risco biológico. O que é essa postura preventiva, né? A gente sempre vai imaginar ali que o paciente ele pode ter uma doença contagiosa, tá? Então, você adota essas medidas preventivamente. Porque você pode estar ali, por exemplo, internar um paciente que tem uma doença contagiosa e você está indo atender esse paciente sem o uso de luvas, sem utilizar máscara, tá? E aí depois você descobre que aquele paciente tinha uma doença contagiosa. Então, essa postura preventiva é adotar as medidas, né, de prevenção mesmo, para diminuir, né, o risco de infecção passar para outros pacientes ou para a própria equipe. Então, ter essa postura preventiva é isso, tá? Estão conseguindo acompanhar? Sim, Sim. aula muito boa. Tipos de riscos na biossegurança. O que é esse risco, né? Vocês vão ver na NR32 que ela vai trazer o que é um risco biológico, o que é um risco químico, o que é um risco físico, tá? Na NR tem tudo isso. E depois eu creio que vocês vão dar uma lidinha nela, porque ela é muito importante, tá? O risco consiste na combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde, causado por um evento perigoso, uma exposição a um agente nocivo ou a exigência da atividade do trabalho e da severidade da lesão ou do agravo. Um risco é isso, é a possibilidade de contaminação, tá? É essa possibilidade de acontecer uma contaminação, uma exposição, tá? Vou passar para o próximo que eu vou explicar melhor para vocês. Ó. Então, aqui na NR tem lá os tipos de riscos, tá? O primeiro é o risco biológico, que eu já expliquei para vocês, né? Que está relacionado aos micro-organismos, provocado pela proximidade com os micro-organismos capazes de causar doença. Então, o risco biológico é isso, tá? Você tem um risco de adoecer, um risco de adoecimento devido aos micro-organismos, bactérias, vírus, né? Fungos, né? Então, é provocado pela proximidade. Essa proximidade pode ocasionar a doença se você não adotar as medidas de biossegurança, tá? O que é o risco químico? Vocês conseguiram entender o risco biológico? Sim, ótimo. O que é o risco químico, tá? O risco químico é ocasionado pela manipulação de agentes químicos, como neblinas, poeiras, fumos, névoas, gases e vapores, tá? Na enfermagem, eu trago um risco químico para vocês como um exemplo. Dentro do centro cirúrgico, né, quando a gente vai fazer a esterilização dos materiais, né, primeiro a gente faz a desinfecção. E como é que é feita essa desinfecção? A gente utiliza alguns produtos que podem causar queimaduras, por exemplo. Então, esses produtos que a gente utiliza para desinfecção, antes de esterilizar o material, é um risco químico, tá? Dentro da nossa prática profissional. Conseguiram entender? O risco físico proveniente. O risco físico é proveniente da exposição
a diferentes tipos de energia, tais como umidade, ruído, frio e diferentes tipos de radiação. Um exemplo aqui seria o raio-x. O raio-x, ele representa um risco físico profissional. É mais porque o profissional ele precisa, muitas vezes, entrar dentro do raio-x para levar um paciente, tá? Então, é um tipo de risco físico, né? Proveniente de radiação, de frio, enfim. O risco ergonômico surge da relação entre o homem e o trabalho, tá? Desencadeado por estresse mental ou físico, ou por consequências, doenças de burnout, distúrbios ortomusculares relacionados à dor. Vocês já ouviram falar do que é burnout, né? Sim? Nossa, se a gente já ouviu, eu não me lembro. Burnout são as doenças relacionadas ao trabalho, tá? Quando o profissional, na enfermagem a gente tem muito, quando o profissional ele tem cargas de horário, né, de trabalho exaustivas. Hoje, o profissional de enfermagem consegue receber um pouco melhor por conta do piso, mas nem sempre foi assim. Então, esses profissionais, ele tem, por exemplo, dois vínculos, né? Ele trabalha em 2 hospitais, trabalha na atenção básica. Então, esse processo, né, de estresse mental, mental ou físico, tá? Que traz como consequências doença como o burnout, que é um tipo de doença que causa esse desgaste mental, né? Que pode desenvolver ansiedade, o profissional ele perde o sono, causa insônia no profissional. Então, a burnout está relacionada a isso, tá? Não é só na enfermagem, qualquer trabalho você pode ter um burnout, tá? Que é relacionado a um estresse mental, tá? A carga exaustiva de trabalho que ocasiona isso. Conseguiram entender? Sim. E dor, tá? Que são distúrbios relacionados ao trabalho. Quando, na enfermagem não muito, mas quando você faz, por exemplo, movimentos repetitivos, né? Quem trabalha na administração, que fica o tempo todo digitando, entendeu? Então, pode ocasionar isso. Riscos de acidentes, também conhecido como risco mecânico, vem de condições físicas e tecnológicas inadequadas, que ameaçam a integridade ou até a vida dos colaboradores, tá? Vocês já viram quando vão limpar risco de quedas, por exemplo, são riscos de acidentes, né? Quando vai fazer uma limpeza, normalmente utiliza aquelas plaquinhas, né, amarela, por conta do risco de acidente, tá? Então, é isso, são acidentes mecânicos que pode acontecer, tá? Posso passar para o próximo? Alguma dúvida aqui? Vou passar, tá? Então, aqui, eu trouxe um textinho, né, sobre o que é a NR32, tá? A NR32 é uma norma regulamentadora desenvolvida pelo Ministério de Trabalho. Por que essa norma é importante? Porque ela vai dispor sobre as medidas de proteção e segurança e a saúde dos trabalhadores nos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades no campo de promoção e assistência à saúde. Então, essa norma regulamentadora, que é a NR32, ela é importante para a nossa prática por isso, porque ela vai trazer várias medidas de biossegurança, tá? Para a área da saúde, tá, em si. Se alguma questão, por exemplo, tiver que ela vai trazer medidas de biossegurança
para construção civil ou para alguma outra coisa, não é verdade. Ela traz medidas de biossegurança apenas para áreas da saúde, tá? Ela vai trazer os riscos biológicos, vai falar sobre o uso de luvas, uso dos jalecos, o uso de descarte de materiais, tá? No descarte de materiais, passando para vocês, que pode estar em alguma questão. No descarte de materiais, o profissional, ele é responsável pelo descarte do material. Daquilo que ele usou, o próprio profissional, ele é responsável pelo descarte. E isso traz a NR32. A gente já viu também, que eu acredito que vocês tenham visto na prática, no laboratório, que a gente não pode reencapar a agulha, né? Então, isso também está na NR32, tá? Ela vai trazer várias medidas de biossegurança, o descarte de materiais, né, na unidade hospitalar, né, na enfermagem. A gente tem descarte de lixo A, B, C, D e E, tá? Então, tudo isso vai estar na NR32, tá? Eu vou tentar trazer depois uma aula da NR, se der tempo, tá? Mas, para a próxima atividade, vocês vão precisar dar uma lida na NR, não é muito grande, e resolver as questões, tá? Para vocês já se familiarizar com ela, tá bom? Então, a NR32 é isso. Ela vai trazer normas e medidas de proteção, né? E segurança à saúde do trabalhador da área da saúde. Isso que é a NR32. Entenderam? Agora sim, vamos ver na hora da atividade. Tá. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui agora para a gente encerrar, tá? A aula de hoje. Os tipos de precaução padrão, tá? O que são essas precauções? A gente tem 4 tipos, tá? A gente tem a precaução padrão, tá? Que ela deve ser seguida em todos os pacientes. Então, em todos os pacientes, né? Independente se você tiver uma suspeita, né, de uma doença infecto-contagiosa, ou se você não tiver uma suspeita, você vai utilizar, né, a precaução padrão em todos os pacientes, tá? O que é a precaução padrão, tá? É a higienização das mãos, o uso de luvas e aventais, uso de óculos, uso da máscara cirúrgica, que é essa daqui, e a caixinha de pérfuro cortante. Isso são precauções padrão, tá? Que você vai adotar independente do paciente. Todo paciente você precisa utilizar luva. O avental aqui, na verdade, a gente utiliza o jaleco, tá? Pode ser também, não precisa ser esses aventalzinhos aqui, não. Então, é o jaleco, uso de luvas, o jaleco, você precisa fazer a higienização das mãos antes, após o contato com o paciente, tá? Ou, no mínimo, a desinfecção, né? A asepsia com o álcool 70, a desinfecção das mãos, tá bom? Então, isso são precaução padrão, utilizado para todos os pacientes, tá? Então, a higienização das mãos, uso de luvas, uso de óculos, uso de máscara, tá? E o descarte dos materiais, pérfuros cortantes, em recipientes apropriados, seringas, agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las, tá? Vocês já viram, alguns profissionais podem fazer isso, que é pegar a seringa e a agulhinha e desencapar e colocar no descarte, no pérfuro cortante, separados. A gente não pode fazer isso, tá? E nem reencapar a agulha, que isso vocês acreditam que vocês já tenham visto na aula prática, tá? Então, isso são as medidas de precaução padrão, tá? Utilizado para todos.
O próximo é precaução por contato, tá? Quando a gente vai utilizar esse tipo aqui, tá? Indicações. Infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes. No caso da varicela, infecções de pele e tecidos moles, secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster ou paciente imunossuprimido. Esses são os casos onde a gente vai utilizar a precaução padrão, tá? Varicela, gente, é catapora, tá? Antes que alguém me pergunte. O impetigo é uma doença que causa algumas lesões, principalmente na face, na boca, tá? Acomete principalmente crianças. Então, a precaução por contato, né? Ela vai impedir essas doenças, tá? Você vai impedir que o profissional seja contaminado. O que entra na precaução por contato? A higienização das mãos, tá? Durante a manipulação do paciente, quando você tiver contato com esse paciente, ou você for trocar uma sonda, trocar algum dispositivo, você precisa utilizar as luvas e os aventais, o jaleco, tá? A gente vai ver depois que tem algumas doenças que são transmitidas por via respiratória. Essas doenças aqui, precaução por contato, não são, realmente por contato mesmo que elas são transmitidas, tá? Então, a gente utiliza esse tipo de precaução, tá? Uso de luvas, aventais e, quando disponível, quarto privativo. A gente sabe que no SUS é muito difícil ter um quarto privativo para essas doenças, tá? A gente normalmente não faz por contato, tá? A gente não isola esse paciente num quarto privativo, deixa esse paciente sozinho num quarto só, tá? A gente faz mais isso nos casos de TB, tuberculose, tá? Mas nesses casos não, tá bom? Até mais porque não tem. Se você for dentro de uma unidade hospitalar e separando paciente por paciente, não dá certo, tá? A gente só separa mesmo aqueles que têm um risco mesmo de disseminação de doenças. A gente deixa normalmente os mesmos pacientes que têm, por exemplo, que está com sintomas de gripe, né, de influenza, deixa normalmente no mesmo lugar, tá? Paciente do pós-operatório, de operação, pós-operatório, deixa em outro lugar, deixa separado, tá? Agora, separar por doenças, por contato, né, precaução por contato é mais difícil, tá bom? Essa parte do quarto privativo. Conseguiram entender essa parte? Importante aqui, ó. Os termômetros, os estetos devem ser de uso exclusivo para o paciente. Os estetos e os esfigos, dentro por exemplo, da unidade hospitalar, a gente vai ver que não tem um para todo mundo. Então, às vezes, fica meio impossível deixar um para determinado paciente que está internado, que às vezes a gente tem só um para ferir a pressão de todos ali dentro da unidade hospitalar, tá? Então, é complicado a gente fazer isso, tá bom? Mas o certo seria, se pudesse, nem sempre a gente consegue. Pessoal, conseguiram entender o que é por contato? Agora a gente vai passar por precaução por gotícula. O que é a precaução por gotícula, tá? Ocasionado indicações, tá? Meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, tá? Hanseníase também é por gotículas. Pessoal, só um minutinho que eu vou colocar o computador para carregar.
Prontinho. Então, o que é essas precaução por gotículas? É para evitar a disseminação dessas doenças, tá? São doenças que são transmitidas por meio de gotículas, tá? Diferente dos aerosóis, tá? O que é importante vocês saberem? O que é importante vocês saberem? Que tanto as gotículas quanto os aerosóis, eles são transmitidos por via respiratória, tá? Os dois, as gotículas e os aerosóis. O que acontece? Que os aerosóis, eles são mais pequenos, tá? E aí, por isso, a gente precisa utilizar uma máscara específica para eles, que é a N95, tá? É importante isso. Que os dois são por vias respiratórias, mas os aerosóis, eles são partículas mais pequenas do que a gotícula, tá? Quando a gente fala de gotícula, somente a máscara cirúrgica, a gente só precisa usar a máscara cirúrgica, tá? Quando a gente fala de aerosóis, aí a gente tem que usar a N95, tá? Essa é uma diferença entre elas, acredito que é a principal, tá? Então, a precaução por gotículas é para evitar tais doenças, né? Influenza, hanseníase, rubéola, coqueluche, tá? Quando não houver a disponibilidade do quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados com o mesmo organismo. A distância mínima entre os leitos deve ser 1 metro, tá? Aqui a gente realmente tenta fazer essa separação, tá? Quando o paciente apresenta essas doenças, tá bom? A máscara cirúrgica durante o transporte do paciente. Se você precisar transportar esse paciente, se esse paciente for encaminhado, tá? Você precisa oferecer uma máscara cirúrgica para o paciente usar, tá? Isso também é uma medida de biossegurança, tá bom? Durante o transporte, se o paciente pedirem um raio-x e você precisar levar esse paciente para o raio-x, você precisa também orientar esse paciente que se ele for, normalmente tem um bebedor só, né, nas unidades hospitalares. Se esse paciente precisar sair do quarto, ele precisa utilizar uma máscara cirúrgica também, tá? Então, na precaução por gotícula, tanto o profissional, né, quando ele vai entrar na sala, ter contato com o paciente, ele precisa estar com máscara, mas o paciente também, se precisar ser transportado, utiliza a máscara também, tá? Conseguiram compreender? Então, essa é a principal diferença, tá? Por gotículas, né, e aerosóis. Lembrar que as duas são transmitidas por via respiratória, a diferença é que a gotícula é maior, né, e o aerosol ele é um pouquinho menor, por isso que a gente utiliza no aerosol a máscara N95, tá bom? O que entra aqui? Um dos que a gente mais utiliza? Tuberculose, na época do Covid também a gente utilizava a N95, tá? Paciente com tuberculose, se ele estiver internado, a gente sempre vai utilizar, se você tiver o diagnóstico, né, se o profissional saber, sempre vai utilizar a N95, tá bom? A higienização da mão, se vocês perceberem, a higienização da mão entra em todos, tá? Todo tipo de precaução você tem a higienização da mão. O uso da máscara cirúrgica também, quando esse paciente for ser transportado, e o quarto privativo, tá? Manter sempre a porta fechada e colocar a máscara antes de entrar no quarto. Isso aqui é importante, tá? Colocar a máscara antes de entrar e manter a porta do quarto do paciente fechada, tá? Quando houver a disponibilidade do quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros pacientes
com a infecção do mesmo organismo. Aqui é importante. Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não pode dividir o mesmo quarto com outros pacientes. Tem alguns pacientes que fazem o tratamento da TB e eles são resistentes. Então, esses pacientes, eles não podem ficar junto com os outros, tá? O transporte do paciente, ele deve ser evitado, mas quando houver necessidade, né, quando necessário, o paciente deve usar máscara cirúrgica durante toda a permanência do quarto. Então, é aquilo que eu falei. Em caso de raio-x, se ele precisar fazer algum exame, tá? Ou se ele for encaminhado, tá? Então, sempre vai utilizar a máscara cirúrgica. O paciente e o profissional, a N95, tá? Quando a gente fala de precaução por aerosóis. Pronto, gente. E é isso. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Conseguiram compreender o conteúdo? Sim? Sim, professora. Sim? Ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é agora o momento. Me acharam muito chata? Essa vai ficar para a história. Eu não consegui ver quem foi a aluna ainda. Foi chata e nojenta. Gente, é por isso a aula. Ok, que bom. Fico feliz que vocês conseguiram entender. Pessoal, deixa o nome no comentário, tá? Que a aula ficou gravada. E aí depois eu coloco a presença para vocês, para quem participou da aula, tá bom? E aí já tem, a partir das 21 horas, vai ficar disponível a atividade para vocês responderem lá no portal com base no material de hoje. Eu oriento a fazer logo, porque o que eu disse, né, a aula está fresca ainda, tá bom? E é isso. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite, professora. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigada, professora, pela aula. Ótima noite. Boa noite. Esquece os comentários.